Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Poxa, que saudade de vocês. Pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa aula, tá? Demorou um pouquinho, mas tive alguns problemas com o meu computador e tudo, mas graças a Deus foi tudo resolvido. Então, espero que todos estejam bem em casa, fazendo a sua parte, né, de ficar em casa tranquilo e principalmente estudando. Então, hoje a gente vai continuar a nossa aula, lembrando que nós estamos trabalhando o capítulo 2 do livro, que inicia lá na página 21, que fala sobre as características do território brasileiro. Em outras terminologias que é da geografia, a gente está trabalhando os domínios morfoclimáticos ou os domínios físicos, né, do Brasil. Nós estamos analisando aí a questão do clima, a questão do relevo, a questão da vegetação, né, e a questão dos rios. Nas aulas anteriores já trabalhamos sobre os recursos hídricos, já trabalhamos sobre o clima e já trabalhamos também sobre a questão do relevo. E agora, para poder complementar a nossa aula, nós vamos trabalhar sobre a questão da vegetação, tá? Os tipos de biomas que existem no Brasil. Então vocês podem até abrir o livro. Esse vídeo ele vai ajudar vocês a interpretar o livro de vocês, extrair aquilo que é mais importante, tá bom? Então vocês vão colocar lá na página 29, que é onde fala sobre os tipos de vegetação no Brasil. Nós vamos ter dois vídeos. Um que é esse, de forma bem rápida, trabalhando com o livro, e o outro eu vou fazer um vídeo específico, capturando a tela do meu computador, onde eu vou mostrar alguns resumos mental, resumos que vai falar sobre os biomas brasileiros, suas localizações, e também eu vou falar sobre três biomas que são muito importantes no Brasil, que é a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado, tá bom? Então isso aqui é só para a gente poder fazer uma compreensão, uma interpretação do livro de vocês. Então vamos lá? Então segura aí, página 29, e vamos trabalhar um pouquinho. Então lá na página 29 a gente trabalha sobre o tipo de vegetação no Brasil, tá? Quais são os principais biomas que existem no nosso país? Então aqui a gente vai conhecer um pouco deles e suas principais características, tá? Bem no início do livro, ele fala assim, tipos de vegetação no Brasil. Aí ele vem colocar que o Brasil apresenta uma extensa formação vegetal. Vocês lembram daquela, bem no início do livro, quando a gente falou sobre um Brasil de dimensões continentais, latitudinais, longitudinais, principalmente um Brasil de dimensões latitudinais, que em questões latitudinais do Equador até as regiões polares, vamos colocar assim, e especialmente o Brasil, ele tem uma diversidade de clima, né? Clima equatorial, clima tropical, subtropical. A gente consegue identificar esses climas no Brasil. Então, por conta disso, o Brasil também apresenta, em termos latitudinais, uma grande biodiversidade vegetal. A gente vai conhecer um pouquinho dos principais biomas que existem no Brasil, no território brasileiro, tá? Então, logo no início do livro, vocês vão olhar um mapa do Brasil, onde ele vai identificar todos os principais biomas que existem no nosso território brasileiro. Primeiramente, ele coloca a floresta amazônica, que fica aqui na região norte do Brasil, toda essa parte verde que vocês estão vendo. Lembrando que a Amazônia não pertence só ao Brasil, ela pertence praticamente quase todos os países que fazem parte da América do Sul, principalmente aqueles países que estão no norte e ao leste da América do Sul. Tá? Vocês podem ter dar uma olhadinha aí, de Suriname, Bolívia, Colômbia, enfim, o Peru, né, e assim por diante. Esses países que fazem fronteira com o Brasil, com exceção aí, no caso do Equador, por exemplo, mas todos eles têm basicamente uma grande influência, né, diretamente com a Amazônia, tá certo? O próximo bioma nós temos aí a Mata Atlântica, que fica na região leste do Brasil. Ela praticamente vem do norte até o sul do Brasil. Depois a gente tem a Mata dos Pinhais, ou Matas de Araucárias, que nós conhecemos aí, que fica lá para a região sul do país, próximo à região sudeste ali tudo. Nós temos o famoso Cerrado, um dos principais biomas brasileiros, que fica praticamente, ele se origina na região central do país, na região centro-oeste ali, e se estende para a região nordeste, um pedacinho da região centro-sudeste.
Aí nós temos a caatinga, a vegetação predominante da região da Nordeste, né, uma das regiões mais incríveis que nós temos aí no Brasil. Campos, que fica na região sul do país, as pradarias que nós chamamos, Complexo do Pantanal, um bioma muito interessante para ser discutido, e também a vegetação litorânea, que são as restingas, né, e a nossa querida os nossos queridos manguezais que nós temos aí na região é, costeira do país, tá? Então esses são os principais biomas que existem no Brasil e eu vou destacar aqui as características de cada um deles. Então vocês acompanham aí no livro de vocês para a gente poder ter um conhecimento melhor sobre cada tipo de bioma. É importante também que além dessa minha explicação breve, rápida e do próximo vídeo que eu vou fazer, é importante que você faça a leitura do livro e que também você pesquise na internet. Eu vou deixar um link lá na sala virtual, eu vou deixar um link que é bem legal para você fazer uma pesquisa sobre os biomas brasileiros, tá bom? Tem vídeos, tem algumas coisas bem interessantes, tá? Então vamos na continuidade aí, vamos falar. O primeiro bioma que o livro vem destacar é a floresta amazônica, tá? Que é a floresta amazônica que nós conhecemos. É uma vegetação, uma vegetação amazônica, ela é bem densa, então ela apresenta uma diversidade de chuva praticamente ao longo do ano todo, ela é bem úmida, vou colocar assim. Ela tem uma presença muito grande de árvores de grande porte, tá? E uma variação de vegetais, vamos colocar assim. É uma floresta fluviais, ela se concentra em áreas alagadas, tá? É bem interessante, depois eu vou explicar essa ideia de áreas de terra firme, áreas de igapó, áreas que apresentam alagadas ou não, tá? A gente vai trabalhar essa questão aí. Então ela tem uma ideia de matas de inundação, né, que é mata de igapó, área de várzea ou áreas de terra firme, que a gente vai trabalhar isso aí um pouquinho no próximo vídeo, como funciona cada uma delas. É uma área com grande potencial econômico, principalmente nessa questão de madeira, mas também de alguns tipos de produtos alimentícios, que é muito importante na economia dessa região do Brasil, muito conhecido, o açaí, o babaçu, o cupuaçu, né, a castanha do Pará, que é muito conhecida. Então, são vegetações muito conhecidas nessa região alimentícia que movimenta a economia da região Nordeste, tá? E também nesse bioma da Amazônia é possível você encontrar três tipos de comunidades bem presentes: a comunidade ribeirinha, comunidade indígena e quilombola. Então o livro ele destaca nesses principais pontos aí para despertar, né, e ter um conhecimento melhor sobre esse bioma. Então, dando continuidade, o próximo bioma é a Mata Atlântica, muito famosa, muito importante para o Brasil, apesar de ter passado por vários problemas ambientais devido à questão histórica mesmo do Brasil. A própria expansão urbana e o próprio desmatamento levou praticamente boa parte desse bioma, ele foi extinto, né, vamos colocar assim. Resta aí em torno de 8 a 14%, é uma média que o grupo SOS Mata Atlântica, o próprio IBAMA, vem colocar, né, que ainda permanece no nosso território. São áreas preservadas, são parques que estão abertos ao público para visitação controlada, tá? Então, é uma vegetação também densa, chuva, praticamente uma boa parte, bem úmida. Tem uma grande diversidade de espécies endêmicas, o livro de vocês coloca, tipo espécies específicas dessa região. Se, por exemplo, alguma espécie da Mata Atlântica estiver em outro lugar, é porque provavelmente ele migrou ou foi levado por um grupo de pessoas, pela ação humana mesmo, mas espécies endêmicas ela é exclusiva daquele lugar. Ele coloca assim um livro que pelo fato de ocorrer em áreas litorâneas, que concentram cerca de 70% da população do Brasil, praticamente, a Mata Atlântica ela foi quase totalmente devastada, né, pela agricultura e também pela expansão urbana. Aí o livro de vocês coloca assim, ó, que segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, somadas as áreas remanescentes que ainda existem hoje, superiores a 100 hectares e a média, resta ainda cerca de 8,5% desse bioma original no Brasil, tá? Então são as características que ele vem colocar. Nós temos aí também a mata de pinhais, né? Que é aquela que a gente falou, aquela mata de araucária, que eu mostrei no mapa para vocês.
É uma floresta subtropical, localizada no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? A Mata dos Pinhais, o livro de vocês coloca assim, que a Mata dos Pinhais foi bastante devastada, em virtude de quê? De exploração de madeira, tá? Então ela é muito explorada também nessa questão histórica e hoje resta aí em torno, segundo também alguns ambientalistas, 3-5% dessa vegetação na região do país. Então a Mata dos Pinhais ela é composta de uma variedade restrita, né, de espécies de vegetais, principalmente as araucárias, pinheiro do Paraná, que eles chamam, né? Motivo pelo qual também conhecido de matas das araucárias, tá bom? Então, algumas características que o livro vem colocar. Depois ele vem falar do cerrado, praticamente, particularmente, um dos biomas mais importantes do Brasil. Todos são importantes, mas cada um tem suas peculiaridades. Mas o cerrado ele tem uma importância muito grande, principalmente para nós que vivemos aqui no Maranhão. E segundo o IBGE, o nosso principal bioma é o cerrado. E olha que o cerrado ele tem origem na região centro-oeste, praticamente o centro-oeste é todo coberto por cerrado, e ele se expande para o nordeste e também para o norte do sudeste, né? Pegando um pouquinho também da região norte, né? A parte da Amazônia ali. Tá? Aí o livro coloca algumas características, por exemplo, segundo maior floresta vegetal do Brasil, Cerrado ocupa 20% do território nacional, há predominância de vegetação de pequeno porte, árvores isoladas, depois eu vou mostrar com mais detalhe na próxima aula, e plantas aproveitam a reserva hídrica existente no subsolo, né? Boa parte do território do cerrado, sua água é muito rica em água, mas a água praticamente se concentra na região do subsolo. Por isso, né, dependendo dos sistemas de raízes, elas podem ser superficiais ou muito profundas. Isso em busca, né, de recursos hídricos para poder se manter. Tá? Depois a gente tem a nossa caatinga, matas predominantemente na região nordeste, ocorre nas regiões do semiárido. O nome caatinga ela vem do tupi-guarani, porque eles falaram que era chamado de mata floresta branca, porque um período do ano ela fica realmente seca, ela fica meio branca, esbranquecida. Aí eles colocaram o nome de caatinga, chamado de floresta branca. Tá? Aspectos embranquecidos. Então as plantas dessa vegetação são adaptadas à falta de chuva, por isso nós conhecemos os famosos cactos, que em vez de ter folha eles têm espinhos, né? Plantas xerófilas, então ele se protege da evapotranspiração, pode estar muito quente, mas os espinhos não evapora tanto que nem as folhas, chamado de evapotranspiração. Tá? E acredita-se que muitas espécies endêmicas com potencial econômico ainda não foram exploradas na região do Cerrado, mas infelizmente o problema de desmatamento e de queimada acaba levando à extinção de algumas espécies animais e vegetais que até mesmo a gente nunca nem conheceu. Tá? Aí nós temos os campos, que fica na região sul do país, vegetação dos campos, caracterizados por predominância de gramíneas, nós chamamos de pradarias, são vegetações rasteiras, muito produtiva, muito utilizada para a pecuária, né? É uma área muito produtiva de leite e até mesmo carne bovina, historicamente, né? Região sul do país. Formação de vegetação que engloba mais de 150 mil quilômetros de áreas, bastante utilizada para a alimentação do gado bovino, pecuária, principalmente pecuária extensiva. Tá bom? Então o livro ele coloca isso, finalizando, né, lá na página 32, ele vem falar do complexo do Pantanal e da vegetação litorânea. O complexo do Pantanal, eu destaquei uma parte no livro de vocês, procure aí, ó, que fala assim: esse tipo de vegetação apresenta formação diversa e, e por isso é chamado de complexo. Né? Eu já vou falar sobre isso. O Pantanal apresenta áreas que ficam alagadas durante a época de cheias. É bem interessante que no livro de vocês vão ver uma foto, vocês vão ver várias áreas de lagoas e tudo, que o período do ano elas enchem, né, e depois elas secam, então isso acaba alterando a biodiversidade, tornando uma área muito rica. Eu vou explicar com mais detalhe na próxima aula. Por último, vegetação litorânea, que nós temos aí as famosas gramíneas, que você consegue observar pelas praias, por cima de pequenas dunas. No Maranhão é muito rico, encontra-se bastante na região dos lençóis maranhenses. E nós temos também os manguezais, chamada aí de pneumatóforas, né? São tipos de espécies que respiram pelas raízes, são raízes aéreas que eles chamam, pneumatóforas, por isso é um nome que se dá na questão da botânica para ele, tá?
E finalizando, que ele fala assim: tanto a vegetação de restinga quanto os manguezais sofrem com a ameaça da expansão urbana e poluição dos rios e oceanos. Então, na próxima aula a gente continua